Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Tendência e Visão. Mais uma oportunidade que nós temos de assim aprendermos da Palavra de Deus. Estou aqui novamente para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Você que é professor, você que é aluno, você pode, nesta ocasião, contemplar esse conteúdo que eu irei aqui ministrar com você. E você compartilhar, professor, com a sua classe, você aluno também estudar esta lição a fundo, tá? A Escola Bíblica Dominical, todos os domingos nós estamos na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, na cidade de Vinhedo, ministrando a Palavra de Deus às 9 horas da manhã. Isso mesmo, tá? Todos os domingos também está sendo transmitida pelo canal oficial da nossa igreja, o canal YouTube. Isso mesmo. Meus irmãos e amigos, nós estamos estudando aí o segundo trimestre da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que traz como tema a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Isso mesmo. 13 lições nesse segundo trimestre, que nós já estamos chegando aí para o final. E nesta ocasião estaremos aqui compartilhando a lição de número 12, tá? Então é uma lição com um tema muito importante, muito atual para os nossos dias, a lição de número 12, que vamos falar deste tema, a conduta do crente em relação à família. Isso mesmo, a leitura bíblica em classe da nossa lição, ela está baseada no capítulo 5 da carta aos Efésios, versículo 21 ao 33, e depois no capítulo 6, versículo 1 ao 4, isso mesmo. Nós estamos estudando a carta aos Efésios, onde já compartilhamos aqui diversos assuntos, e nesta ocasião nós iremos aí falar sobre a família, sobre o relacionamento e principalmente sobre a conduta e os comportamentos. Pois os tópicos da nossa lição são 3 e nós estamos aqui com ele na tela. Aí para você ver que vamos falar sobre a conduta do crente como o marido, tá? A conduta da crente como esposa e a conduta do crente como filho. Ou seja, nós iremos falar sobre o relacionamento de marido e mulher, nós iremos falar sobre o relacionamento de esposa e marido, nós iremos falar do relacionamento entre pais e filho, e por aí nós vamos ver o que Paulo quis nos aconselhar e aconselhando as famílias em relação a isso, tá bom? Então o textuário da nossa lição está baseado no capítulo 5, verso 33 da carta aos Efésios, que diz assim: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido também. Isso é importante, tá? É um conselho que Paulo dá tanto para o homem como também para a mulher. E é uma reciprocidade. Verdade prática diz o seguinte: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Vou repetir a verdade prática novamente, que é muito importante para nós, tá bom? Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome do Senhor, isto mesmo. A introdução da nossa revista também diz o seguinte, nesta lição veremos a definição do termo conduta, estudaremos como a mulher deve se comportar no seu lar, vamos pontuar também o papel do marido no matrimônio, como que o homem também deve se comportar no seu casamento, e por fim também vamos trabalhar sobre um relacionamento entre pais e filhos, isso mesmo, entre a família e etc. Isso aí, então nós vamos falar muito sobre isso aqui nesta lição, tá? E já aqui basicamente já podemos pontuar 3 coisas importantes nessa lição, a qual nós vamos estudar mais a fundo mais adiante.
Primeiro dela, vamos falar sobre o comportamento da mulher no seu lar, como esta mulher deve se comportar como filha do Senhor, como serva de Deus, como coerdeira do reino do Senhor, das bênçãos do Senhor, como que ela deve se comportar. Também nós vamos falar sobre o papel do marido no matrimônio, como também esse marido deve se comportar no seu relacionamento, no seu casamento, como ele deve também entender a sua esposa, a sua disjuntora, tá? Nós vamos falar também qual deve ser o relacionamento e de que forma deve ser o relacionamento entre pais e filhos, ou seja, como que o pai está se comportando com os seus filhos, como que ele deve estar agindo com os seus filhos, como que ele deve estar se relacionando com os seus filhos, principalmente nos dias atuais. As pessoas já não se relacionam mais, os pais já não conversam mais com os filhos já não conversam mais com os pais. Isso é um grande perigo e é um grande risco. E aqui Paulo vai dar um conselho para os pais, como é esse comportamento. Bom, até aqui já podemos perceber que essa lição é de suma importância para a atualidade e para a família, tá? Mas vamos entender o termo, a definição do termo conduta. Vamos definir, ou seja, o dicionário da língua portuguesa define conduta como um modo de agir, de se portar, de viver, procedimento. Deus constituiu a família e estabeleceu as normas de conduta para o relacionamento entre seus membros. Na Bíblia, o Manual Divino, encontramos as verdades fundamentais que orientam a família em todos os tempos. Isso mesmo, é dever de todo cristão ter uma conduta íntegra. Pare e analise, uma conduta íntegra, independente do modelo e dos padrões da sociedade moderna. Está aqui as referências bíblicas, Filipenses capítulo 2, verso 15, Malaquias capítulo 3, verso 18, 2 Reis capítulo 4, verso 9, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Então o termo definido aqui sobre conduta é isso, é o modo de agir, é o modo de se portar, é como viver sobre os procedimentos ou sobre as normas e as regras que o manual da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos ensina. Isso é muito importante, tá bom? Então vamos já aqui entender um pouquinho sobre a conduta cristã do homem no matrimônio. O que é que a Bíblia diz sobre esta conduta do homem sobre o seu matrimônio, sobre a sua esposa? Primeiro que Paulo está dizendo aqui no capítulo 5, verso 25 da carta aos Efésios, ele diz o seguinte: amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Paulo está dizendo, você homem, você cristão, precisa amar a sua esposa como a igreja, como Cristo amou a igreja. É uma analogia que Paulo faz aqui. É um dever do homem, é um dever do marido amar a sua esposa de forma a qual tanto quanto Cristo amou a igreja. Isso mesmo. Então Paulo usa aqui o amor de Cristo pela igreja para dizer que de forma semelhante o esposo deve amar a esposa. Olha só, Paulo faz essa analogia. Esse amor é descrito pelo apóstolo em diversas formas, ou seja, com diversas características, com diversos significados. Primeiro, Cristo amou a igreja de forma incondicional, e é desta forma que o marido também deve amar a sua esposa. Capítulo 13 de 1 Coríntios, verso 1 ao 8. Também Paulo mostra como que o homem deve amar a sua esposa perseverantemente, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer situação, independente de qualquer problema, independente de qualquer adversidade. Então Paulo também ensina que o homem deve amar a sua esposa de uma forma santificadora, ou seja, de uma forma santa. Amar a sua esposa, ele é um santificador, ou seja, o homem ele tem que entender
que a esposa não é um objeto, a esposa não é qualquer uma. É ele que vai, na verdade, guiar esse matrimônio, é ele que vai direcionar esse matrimônio. Isso mesmo. Tá? Outra coisa também que Paulo fala, que o homem, como o homem deve amar a sua esposa, é de forma sacrificial. Cristo se sacrificou pela igreja. E de que forma o homem também deve se sacrificar? É dar o melhor, dar o seu tudo para a sua esposa. Além disso, Paulo também mostra uma forma romântica que o homem deve se comportar amando a sua esposa. Porque Cristo fez isso. Além de Cristo se doar pela igreja, Cristo cuidou, alimentou a igreja, ainda continua fazendo isso. E esse é o papel e o dever do homem, conforme capítulo 5, versículo 29 da carta aos Efésios, Cantares de Salomão, também no capítulo 2, versículo 10 e 13, e 1 Coríntios, capítulo 7, verso 33. Então, esse é o papel e o dever e como o homem deve se comportar dentro do seu casamento, cuidando da sua esposa da melhor maneira e da melhor forma. Muito bem. E aí nós podemos perceber aqui também uma questão a qual Pedro ele mostra a qualidade da mulher, ou a estrutura da mulher, o posicionamento da mulher, ou seja, mostrando para o homem. Pedro está dizendo, é dever de todo marido considerar sua mulher a parte mais frágil. Pedro aqui, o apóstolo Pedro, no capítulo 3, verso 7, ele mostra isso, ou seja, ele quer que o homem enxergue isso. Quando Pedro chama a mulher de vaso mais fraco, ele não está tratando de inferioridade moral ou intelectual. Ou seja, Pedro, melhor dizendo, estou aqui confundindo Paulo com Pedro, Pedro com Paulo, mas Pedro está dizendo o seguinte: olha, você não deve considerar que ela é inferior a você, não, mas reconhecendo as limitações físicas da mulher, é o que Pedro quis dizer aqui, que o homem deve reconhecer isso, porque na época de Pedro, se as mulheres não tivessem a proteção dos homens, eram vulneráveis a ataques, abusos e aos desastres financeiros, ou seja, o homem que era, na verdade, o sacerdote do lar como ele é hoje, mas tem uma total diferença na época. Então Pedro pede para que o homem considere isso, para que o homem, como marido, considere que a mulher tem essa deficiência, entre aspas, de vulnerabilidade, e o homem era obrigado a cuidar dela, defendê-la dos ataques, dos abusos, do desastre financeiro. Quando faltava qualquer coisa, era responsabilidade dele total. Então, é por isso que Colossenses capítulo 3, verso 19, Paulo aqui afirma dizendo, olha, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela, porque justamente isso que Pedro aqui traz ao esclarecimento, a essa referência, dizendo que a mulher é um vaso mais frágil, mas isso não quer dizer, volto a repetir, que ela é inferior ao homem de maneira alguma, tá bom? Então, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Efésios capítulo 5, verso 23. Por quê? Assim como Cristo amou a igreja, ou assim como a igreja foi atraída pelo amor de Cristo, a esposa deve ser atraída pela proteção e pelo amor do marido. É o que ela espera, é o que a igreja espera do Senhor, né? Paulo fazendo essa analogia, também a mulher, ela espera isso do seu esposo, do seu marido, e não com ameaça, não por ameaça ou por imposição, de maneira alguma. A mulher sempre espera alguma coisa do homem, assim como a igreja espera, né, do Senhor a sua proteção, o seu cuidado, e assim sucessivamente, a sua misericórdia, o seu afeto e assim por diante, tá bom? Então, podemos entrar também aqui já no campo e perceber e falarmos sobre a conduta cristã da mulher no seu lar. Agora vamos falar um pouquinho também, falamos da conduta do homem no lar, vamos falar um pouco da conduta da mulher no seu lar. A palavra de Deus apresenta aqui o perfil da mulher virtuosa, dizendo que ela é capaz de construir a grandeza do seu lar, como também o oposto, ou seja, a mulher ela
tanto tem o poder, eu diria, de construir, como ela tem o poder de destruir o lar. É como Provérbios Salomão, capítulo 14, verso 1 diz, ó, toda mulher sábia edifica a casa dela, edifica a sua casa, mas a tola, a irreverente, ela vai derrubar, vai destruir com as suas próprias mãos. Então, aqui já é uma referência, uma pontuação, um alerta para as mulheres. Então, a mulher tem essa capacidade, tanto de destruir, como também de construir. Ela pode construir o seu casamento, construir sua família, construir o seu lar, mas ela também, se não for sábia, ela é capaz de jogar tudo para o alto, jogar tudo para cima. Então, toda mulher sábia, como diz Salomão, ela é capaz de construir, mas a tola ela destrói. Isso é muito perigoso. Então, aqui é uma conduta da mulher no seu lar. Ela tem que ter muito cuidado sobre isso. Vamos falar sobre submissão. Submissão ao esposo. O que Paulo quis dizer com isso? Capítulo 5, verso 22. A expressão submissão no grego é upotasso, que quer dizer submeter-se, obedecer ou subordinar. Muito bem, é isso mesmo. Então, submissão, nada menos, nada mais, está debaixo de uma missão. Ou seja, não significa, voltamos a dizer, não significa inferioridade. Por quê? Isso não significa que a mulher, quando é submissa ao esposo, obedece ao esposo, é subordinada a ele. Isso não significa que ela é menos que ele, de forma alguma. É porque até então a Bíblia diz no capítulo 1, verso 27 de Gênesis, que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, e ambos têm igual valor, ou seja, todos os dois têm a mesma, o mesmo valor, têm a mesma característica da imagem do Senhor. Isso mesmo, é importante pensarmos nisso, tá? Olha só, agora vamos ver aqui a condição da mulher cristã. Como que era a condição da mulher cristã? A mulher, na cultura judaica, ela tinha uma posição secundária e era parte da propriedade do homem, ou seja, ela vivia apenas debaixo da sua tutela, vivia apenas dependendo literalmente do homem, ou seja, estava em segundo plano, em segundo lugar. Já na sociedade grega, ela era inferior, as esposas eram inferiores porque ela era escrava, ela era considerada como escrava do seu marido, fazendo só o que ele queria. Mas na cultura do cristianismo é diferente, meu irmão. Na cultura cristocêntrica é outra questão. Na graça que estamos vivendo, nessa dispensação da graça, é muito valioso pensarmos nisso. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançam a mesma posição, a mesma dignidade, elas são igual aos homens, ela ocupa posição igual aos homens ou até mais elevada. Enfim, as mulheres têm essa liberdade, o Senhor deu para elas, e essa condição da mulher cristã é muito valiosa na atualidade que estamos vivendo, tá? Porque havia um preconceito, e esse preconceito e essa discriminação contra as mulheres foi totalmente quebrada, foi totalmente banida por Jesus. E quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, ele já quebrou protocolos, já quebrou regras de diversos aspectos que o homem traria a mulher como um objeto, como uma pessoa que não tinha valor nenhum. Então, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, é o que Paulo disse em Gálatas capítulo 3, versículo 28, tá? Então, porque vós, irmão, foste chamado à liberdade, então não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servivos uns aos outros, serviam uns aos outros pelo amor. Tudo agora na base do amor, da misericórdia, da graça, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 3. Então, quando Jesus teve esse encontro com a samaritana, ela teve medo. Aí ela disse então a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim? Olha, porque a mulher samaritana não poderia conversar com o judeu, porque os judeus não se comunicavam com o samaritano e assim por diante. Então Jesus respondeu e disse: olha, se tu conheces ou conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pediria e ele lhe daria água viva. João capítulo 4, verso 9 e 10. Olha que interessante, isso é profundo demais, tá? Então a influência da mulher cristã na vida do marido
não crente. Faz toda a diferença. Você que não tem o seu esposo que não é crente e vice-versa, você que tem a sua mulher que não é crente, então tem que ter essa prudência, ser bastante vigilante ou vigilante nessa ocasião. Então, uma mulher temente a Deus é capaz de influenciar a vida espiritual do marido e dos seus filhos. Ou seja, é o que nós falamos lá atrás. Ela constrói um lar e será louvada, tá? Então, a conduta agora, vamos entrar um pouquinho aqui sobre a conduta cristã no relacionamento entre pais e filhos. É muito também como que o pai está se relacionando com o filho, como que esse filho está se relacionando com os seus pais. É dever essencial dos pais dar aos filhos a instrução e a disciplina condizente com a formação cristã. Os pais devem ser exemplo de vida e conduta cristã e se importar mais com a salvação dos filhos do que com o seu emprego, profissão, trabalho na igreja ou posição social, conforme nós vemos nas referências bíblicas aí, capítulo 6 de Deuteronômio, versos 6 ao 9, Salmo 127, versículo 3. Olha só, então é o dever dos pais se preocupar com a educação dos filhos, com o seu comportamento, com a sua formação, com a sua disciplina. As outras coisas ficam em segundo plano, porque é o que a Bíblia diz, buscando o primeiro reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, tá bom? Então a responsabilidade dos pais é criar os filhos, educando-os conforme o ensino da palavra de Deus. Por isso que Paulo aconselha os pais a doutrinarem e a demoestarem, né, vossos filhos no Senhor, ou seja, trazê-los sempre debaixo da proteção de Deus, ensinando a palavra do Senhor. Então esse aconselhamento é muito profundo, é o que Paulo, na verdade, queria que ali a igreja em Éfeso fizesse isso, educasse, porque uma igreja, ou os pais que educam seus filhos, criam na igreja, é uma igreja saudável, é uma família saudável, né? Criar na doutrina e a demonstração no Senhor, conforme Efésios capítulo 6, verso 4, nós vemos que aqui, o que a Bíblia diz sobre doutrina, e o original da palavra doutrina que vem do grego é paideia. Olha só, o que isso significa? Significa orientar, treinar o caráter e a obediência de regras e normas, isso mesmo, tá? Outra coisa aqui, a palavra demonstrar no grego é notecia, que significa instruir a entender a diferença entre o bem e o mal, ou seja, os pais têm essa responsabilidade de ensinar, mostrar para os filhos o que é bom e o que é ruim, ou seja, educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviar dele. Provérbios capítulo 22, verso 6, Salomão ensina isso aí, tá? E outra coisa aqui, que para os filhos também Paulo ensina, dizendo: as bênçãos de Deus aos filhos que obedecem aos pais estão fundamentadas nas promessas do Senhor, nas promessas de Deus. Isso é irrevogável. Então, o que a Bíblia diz? Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, conforme Efésios capítulo 6, verso 2 e 3. Então é um dever também dos filhos honrar o pai e mãe, que é o que nós não vemos hoje, mas observe que quando há uma divergência da palavra de Deus em relação a não obedecê-la, é o que acontece hoje na atualidade. Os filhos não estão obedecendo os pais e acabam sofrendo penalidades, isso mesmo, tá? Mas a responsabilidade da formação dos filhos recai completamente sobre os pais, que devem ensiná-los em duas principais dimensões. Eu volto a dizer, duas principais dimensões. Primeiro, instruindo ele e influenciando. Você vai ensinar o menino, vai ensinar a criança, vai educar o seu filho, vai instruí-lo. E aí você vai influenciar ele. De que forma? Através do ensino da palavra de Deus, do seu comportamento, do seu exemplo e assim por diante. Isso mesmo, tá? Então chegamos aqui ao final de mais uma pré-aula nossa. E na nossa conclusão diz assim, ó: a Bíblia não fala somente da instituição da família, como também destaca quais os papéis que cada um dos membros que a compõem deve exercer para que esta permaneça unida espiritualmente,
saudável na presença de Deus. É por isso que Salmo 128, verso 4 diz: Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E aqui nós finalizamos mais uma pré-aula, mas cabe ao pai, cabe à mãe, é dever do pai, é dever da mãe ensinar aos seus filhos e vice-versa. Então, a família é instituída nesse perfil, a família ela é inserida na palavra de Deus nesse perfil. É papel dos pais e todos têm os seus deveres. Todos os membros da família que compõem essa família devem exercer esse papel de união, de espiritualidade para que tudo se ocorra bem. É isto mesmo, Deus abençoe a sua vida. Chegamos ao final de mais uma lição, né? Estude sempre a palavra de Deus junto com a sua família e não perca a oportunidade de estar sempre estudando a palavra de Deus. Finalizamos aqui mais uma lição para a glória do nome do Senhor. Lição de número 12, falando sobre a conduta do crente em relação à família. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.